A paz do Senhor, sou Maria Paiva. Bom, estou aqui trazendo mais um áudio, mais uma vez, para combater algumas heresias tiradas das próprias escrituras, que alguns lê e não entendem, distorcem a palavra, e é desmentido pela própria palavra e passagem que lê, porque invertem, muda o sentido da frase, do contexto. Essa passagem, nós vamos ler aqui a passagem de 1 Timóteo 3,15. É uma passagem muito usada para desprezar a palavra do Senhor e muitos mostram por meio dessa passagem que a palavra do Senhor não está acima de tudo, mas a igreja sim está, a igreja sim é a verdade. E você vai ver aqui, pela própria palavra, que não é exatamente isso que eles defendem ao ler a passagem, que a passagem diz, e você vai ver que é totalmente o contrário, e as pessoas que defendem isso são desmentidas pela própria passagem que lê, porque invertem as coisas, mudam o sentido da mensagem, do verdadeiro sentido que a passagem quer nos repassar. Então vamos ler aqui um dos conselhos que Paulo escreveu a Timóteo em Timóteo 3,15. Ele diz na sua carta a Timóteo, no verso 15: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15. Bom, muitos dizem que nós não devemos só crer no que a Escritura diz, e não devemos jamais rejeitar aquilo que a igreja diz, porque aquilo que a igreja diz está acima da palavra, porque essa passagem aqui diz que a igreja ela é a coluna da verdade, então a igreja é a verdade. Isso é o que eles dizem, que você vai ver aqui que não é isso que a passagem está nos repassando e nos dizendo, não. A passagem não está em nenhum momento dizendo que a palavra de Deus é insuficiente e nem tampouco dizendo que a igreja é a verdade, como eles dizem que a igreja é a verdade absoluta, que nós não podemos crer na Bíblia e descrer da igreja, ainda que ela pregue algo que não esteja de acordo, mas devemos crer, porque a igreja está acima, o que também é uma mentira, e nós vamos provar que não há nada, de maneira nenhuma, não há nada, não há nenhum outro nome, não há igreja, não há nada que esteja acima da palavra do Senhor. Nós também vamos ler a passagem provando isso. A verdade absoluta, ela não parte de magistério, ela não parte da igreja, ela parte da palavra do Senhor, Então, nós vamos meditar nessa passagem. A passagem diz que a igreja, ela é a coluna da verdade, Ela é aquilo que sustém a verdade. E ela só pode ser essa coluna que sustém a verdade o quê? Se houver verdade, porque se uma igreja prega mentira, então ela não está sendo uma coluna que sustém a verdade, mas a mentira. E nós sabemos que existem muitas igrejas que o que eles pregam é mentira. E quem é que diz? É eu? Não, é as escrituras. Meu canal inteiro mostra aquilo que é heresia, não sou eu dizendo, é as escrituras dizendo, eu apenas repetindo e mostrando o que ela diz, como no caso desse áudio agora, Meu propósito é mostrar, é doutrinar, foi esse o papel que o Senhor me deu, foi essa a missão que o Senhor me mandou fazer, doutrinar, mostrar a verdade por meio da palavra dele, Observe que tudo que eu mostro está nas escrituras, não é o que eu penso, não é o que o pastor diz, não é o que a igreja diz, é o que o Senhor diz, É a palavra do Senhor que está acima de tudo e todo, que não há igreja, não há nada que esteja acima dele, Então, ele diz que a igreja é a verdade absoluta, porque Paulo diz a Timóteo que a igreja ela é a coluna da verdade. Mas observe que eles distorcem a palavra. A palavra está dizendo que a igreja ela é a coluna que sustém a verdade, e ela não é a verdade.
Como que ela vai ser a coluna que sustenta a verdade e a própria verdade? Para você entender melhor, o que é a coluna que sustém uma casa? Ela é a própria casa? Não, ela é aquilo que mantém a casa firme, mas a coluna não é a casa. Então, assim como a coluna que sustém a casa, ela não é a casa, da mesma forma, a coluna que sustém a verdade, que disse a igreja, ela não é a verdade, porque ela está sustentando a verdade, e não é a própria verdade. E só pode sustentar, né, quando é verdade, né, o que não é. O que você pode ver que, como eu já falei anteriormente agora, o que muitas igrejas pregam é desmentido pelas próprias escrituras, né? Então ali não há verdade. Se sustém mentira, não sustém a verdade. Mas Paulo diz a Timóteo que a igreja do Deus vivo, ela é a coluna que ela sustém a verdade, né? Isto é, ela não só prega a verdade, como ela peleja, ela luta por aquela verdade, né? Principalmente em defender que a palavra dele é suficiente, sim, ao contrário de muitas que defendem que ela não é o que está acima de tudo, né? O que também é uma mentira, porque a palavra do Senhor ela está acima de qualquer coisa, né? E ela é a verdade. É como disse Davi, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus testemunhos dura para sempre. A tua palavra é a verdade quando não havia templos, quando não havia igreja, porque a tua palavra, ela existe desde o princípio. Lá no começo, em Gênesis 1, não foi igreja, não foi templo que criou todas as coisas, foi a palavra que saiu da boca do Senhor. E nós sabemos que tudo aquilo que está nas escrituras é a palavra que saiu da boca do Senhor, né? E ainda que muitos tentam dizer que a igreja veio primeiro, então eu pergunto onde estava a igreja quando a palavra saiu da boca do Senhor e criou todas as coisas, porque a palavra do Senhor ela sempre esteve, ela está e ela sempre estará acima de tudo. Pois pelo que o salmista também vai dizer, no Salmo 138, verso 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. Se você for ler na linguagem de hoje, ainda está bem mais interpretado e diz que o Senhor engrandeceu, elevou e exaltou a palavra dele acima de todo nome e acima de tudo, né? O que ele diz que a igreja está acima da palavra de Deus. Eu não sei qual é a passagem que defende isso, porque a passagem que eles usam é essa daqui, que você está aqui acompanhando comigo. Como você pode ver, não tem nada a ver. A palavra do Senhor, ela foi exaltada acima de tudo e tudo. E ela é a verdade desde o princípio, a verdade absoluta, que muitos lutaram, morreram por essa verdade, porque reconheceram que não há nada que esteja acima da palavra do Senhor, da verdade. Né? E a igreja, ela sustém a verdade, ela prega a verdade, ela luta pela verdade, quando há verdade. Né? Quando aquilo que ela prega, comparado às escrituras, está de acordo, como o Senhor mesmo disse, como os líderes religiosos pregavam aquilo que não estava de acordo com as escrituras, o Senhor dizia, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, errais por crer aquilo que é pregado, por não comparar o que diz as escrituras, por não conhecer o que ela diz do poder de Deus. E o Senhor disse também, examinai as escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor disse, examinai para ver se está de acordo, porque aquilo que se diz de mim, que é verdade, está nela, né? Então deve comparar, deve examinar. Porque ele disse que não precisa, que não é necessário, porque nem tudo está nela. Aí eu pergunto como eu vou comparar, como eu vou examinar aquilo que não pode ser examinado, porque não está lá para ser examinado. Como que eu vou pegar as escrituras, examinar como Jesus mandou, se aquilo que foi pregado não está nela como dizem? E porque o Senhor Jesus, sabendo que não estaria, mandou examinar, mandou eu comparar. Será que o Senhor não saberia que o evangelho dele, que a palavra da verdade estaria ali para eu examinar, né? Então, como você pode ver, são doutrinas que desmentem o próprio Senhor Jesus Cristo.
né? Porque o próprio Senhor dá a entender que tudo está lá, porque podemos examinar. Porque não poder examinar aquilo que não está lá. E dizem que não está, que não pode ser examinado e que não precisa ser examinado. Quando o Senhor mesmo disse, examinai as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna. E se tem algo que fala de mim, são elas, porque elas de mim testificam. João 5,39 são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus que ele desmente, né? Então tá aí, esclarecendo. Então tá aí, né? Bem esclarecidinho. Então tá aí, é isso que a passagem diz, que a igreja ela é a coluna que sustenta a verdade. Ela não é a própria verdade, porque a coluna que sustenta a casa, ela não é a própria casa, ela está sustentando a casa. E assim é a igreja, ela sustenta a verdade, e só pode ser sustentado se a verdade, né? Para você que acha que é a verdade, que sustenta a verdade, né? Então, eu convido você a acompanhar os outros áudios que há no canal, vídeos, né, que viu provando, desde quando fiz meu canal, isso, né, que se tem algo que não tem, é verdade. Por quê? Porque desmente o que as próprias escrituras dizem, como eu acabei de mostrar aqui para você, e distorce as passagens. Dizem que a passagem está dizendo algo que ela não está dizendo, porque em nenhum momento essa passagem defende que a igreja é a verdade absoluta, porque ela própria diz que a verdade é a palavra do Senhor e que a igreja ela só tem o objetivo, a missão de sustentar e de lutar por essa verdade, mas ela não é a verdade, porque a verdade é a palavra do Senhor. É como diz o salmista, a tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos teus testemunhos dura para sempre. Não é a igreja, não é o templo, é a palavra do Senhor, a palavra que saiu da boca do Senhor antes mesmo do mundo existir, né? Então tá aí para você meditar, para o Senhor abrir o teu entendimento, como um dia ele abriu o meu e me chamou para essa missão, né? Tão maravilhosa. Meditar aí na palavra do Senhor, tá? Confia nela, porque ela é a verdade absoluta e desde o princípio, né? Medita aí, se prepara para a vinda do Senhor, né? Que se dará em breve. A qualquer momento o Senhor ele virá nos buscar e é necessário que nós estejamos preparados, né? E para você que quer saber o que devemos fazer, como devemos estar para ir com o Senhor, você pode ver aí o que eu digo nos outros áudios, né? Sobre alguns áudios que eu já tenho feito a respeito da vinda do Senhor, que você vai entender melhor, né? Então tá aí, fica na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.